Olá, irmãos e irmãs, igreja que se encontra reunida em cada lar. Hoje nós queremos celebrar o culto do terceiro domingo de Páscoa e convido a darmos início a esse nosso momento de louvor e adoração cantando o primeiro hino. Um abençoado culto para todos nós. A fazermos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra pecado significa desviar-se do alvo. E frequentemente nos desviamos do alvo, do caminho de Deus. Todos nós somos pecadores, mas com o Senhor em nossas vidas, queremos acertar o alvo, fazendo o que é certo. Por isso, com o coração humilde e arrependido, confessemos os nossos pecados ao Pai, pedindo que Ele, em nome de Jesus, os perdoe. Ó Deus, de piedade e graça, nós reconhecemos que desde a nossa concepção e nascimento somos pecadores, e nosso viver está cheio de imperfeições e pecados. Nem de longe correspondemos às tuas expectativas. Senhor, foram os nossos pecados que levaram Jesus à morte de cruz. Mas também sabemos que foi o seu grande amor que o motivou a morrer por nós. Por amor e seu santo nome, nós te suplicamos, tem piedade de nós e concede que a ressurreição de Jesus seja a certeza de nossa justificação. O nosso consolo vem das palavras que o próprio Jesus disse aos seus discípulos no dia da sua ressurreição: que a paz esteja com vocês. Portanto, com o início da palavra, chamado e ordenado, anuncio a paz que vem da certeza do perdão de Cristo. Que a paz esteja com todos vocês que nele creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo 116, versículos 1 a 14. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então, clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Senhor tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando
em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nós te suplicamos que possamos celebrar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proclamando ao mundo que Ele é o nosso Senhor. Que sua ressurreição seja para o nosso conforto, na certeza da nossa ressurreição dos mortos para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje está registrado no Evangelho conforme Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 49. Eu convido a assistirmos a um vídeo. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperamos Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo.
seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem. São mais desejáveis do que o
em sua santa palavra. Em nome de Cristo, amém. No Evangelho de hoje, vemos mais alguns fatos que aconteceram depois da ressurreição de Jesus. Na leitura de hoje, no vídeo que nós assistimos, nós vemos que existem duas passagens bíblicas. A primeira narra o encontro de Jesus com dois de seus seguidores no caminho para Emaús, um povoado que ficava a menos de 10 quilômetros de Jerusalém. Vemos que esses dois discípulos eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Quando Jesus chega perto deles e começa a conversar, mas por algum motivo, o texto nos diz ali, eles não conheceram, não reconheceram que era Jesus que estava conversando com eles. Somente depois que eles chegaram em casa, sentaram-se à mesa e Jesus partiu o pão. Naquele momento, seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. E o que eles fizeram? Eles voltaram a Jerusalém para poder contar para os 11 apóstolos e para os outros seguidores que estavam reunidos. E aqui inicia a outra passagem bíblica. Quando eles estavam lá contando para os outros seguidores o que havia acontecido, neste momento, Jesus aparece no meio deles e deseja paz para eles. Interessante que eles ficam assustados e Jesus tenta mostrar para eles que ele era real, que ele não era um fantasma, como alguns estavam pensando. Jesus pede para olharem para ele, Jesus pede para tocarem nele, verem que ele está ali, que ele é de carne e osso. E Jesus pede também para eles olharem para os sinais da crucificação que estavam no corpo dele. Interessante isso. Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ele manteve os sinais da crucificação. Ele fez questão de manter isso e de mostrar para os seus discípulos, para os seus seguidores, que a nossa liberdade, ela teve um preço, e Jesus pagou por este preço lá na cruz. Jesus também fez questão de mostrar que ele é de carne e osso. Ele fez questão de mostrar que manteve, mesmo depois de ressuscitado, a sua natureza humana, que o seu corpo, mesmo depois da ressurreição, continua sendo palpável. Jesus até pede para comer. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus é real. Nós temos um Deus que pode ser tocado, nós temos um Deus que pode ser abraçado. Isso é interessante, que isso nos dá uma pista de como nós seremos depois da nossa morte aqui neste mundo, depois da nossa ressurreição. Nós também teremos um corpo. Nós teremos um corpo de carne e osso, semelhante ao corpo de Jesus. Nós não vamos ficar flutuando no espaço. Nós também não vamos nos transformar numa energia e acabar fazendo parte do todo. Ou simplesmente nós também não vamos desaparecer, como muitos acreditam. Também nós não vamos nos tornar numa estrelinha ou algo parecido. Isso não é consolador. Mas nós teremos um corpo perfeito, um corpo que não sofre com a ação do pecado, assim como o corpo que nós temos hoje, que sofre aqui neste mundo por causa da ação do pecado. Um corpo que sente dor, um corpo que adoece, um corpo que morre. Quando chegar esse dia, queridos irmãos e queridas irmãs, nem o pecado e nem mesmo a morte existirão. Esses dois inimigos que já foram, que Jesus lá na cruz derrotou, esses inimigos, eles serão por fim totalmente exterminados. Com certeza, todos vão concordar que os acontecimentos da
paixão e morte de Jesus foram terríveis. Isso a gente acaba tendo uma noção das coisas que aconteceram quando a gente vê aquele filme, aquelas cenas fortíssimas que tem naquele filme A Paixão de Cristo, onde o diretor, onde o Mel Gibson, ele tentou reproduzir o mais fiel possível os horrores que eles faziam naquela época com as pessoas que recebiam a pena de morte, a morte de cruz, a morte que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebeu. Mas nós vamos ver também no Evangelho de hoje que o próprio Jesus diz que ele tinha que sofrer, que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele toda a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando ali por Jerusalém, ali onde ele estava conversando com os seus discípulos, com os seus seguidores. E hoje nós temos o privilégio de conhecer esta doce mensagem, essa mensagem que vem transformando vidas ao longo da história, e que esta mesma mensagem também transformou a nossa vida. Nós também temos a mesma paz que Jesus deu aos seus discípulos naquela ocasião. Nós também recebemos a fé através do Espírito Santo, o mesmo Espírito que eles também receberam. O Consolador, este Consolador que nos dá forças para podermos continuar seguindo por este mundo. E hoje, nós é quem temos o privilégio de poder anunciar essa linda mensagem para que mais e mais pessoas também possam conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu
celestial, reconhecemos com sincera gratidão a tua bondade e o teu amor por nós e pela humanidade. Te louvamos porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, te louvamos pela esperança da glória e pelo teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suplicamos-te que nos faças reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração que sejamos infinitamente agradecidos e te louvemos não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a ti, receber ajuda e conforto nas tribulações dessa vida e, finalmente, ser recebidos no teu reino eterno, por tua infinita misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor, o bom pastor que nos conduz em segurança para o céu. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a tua igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo teu Espírito Santo. Guarda os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na tua paz e vivam de acordo com a tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da tua graça, para que te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor o governo do Brasil e todas as autoridades da nossa pátria. Enche-nos com a tua graça, para que sempre andem no teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidos entre nós por todas as gerações. Com humildade, suplicamos-te que ores por toda a humanidade, fazendo que conheçam os teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações, para que haja um só rebanho e um só pastor. Entregamos nas tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Conforta-os com teu amor, dá-lhes paciência no sofrer, e por tua graça, liberta-os de toda aflição. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração. Mas a teu nome da glória
queridos irmãos e irmãs, que o nosso Deus triunfo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, possa continuar abençoando a todos nós e abençoando também as nossas famílias. Essa semana nós recebemos a informação, talvez vocês já tenham visto também, que temos a liberação do governo do Estado para podermos retornar a fazer os cultos presenciais. Só que existem várias regras, várias normas que precisam ser vistas antes disso, que se for infringida alguma delas, a gente pode perder o direito de poder voltar à igreja. No caso, a igreja pode ser fechada. Então, assim, nós teremos uma reunião neste final de semana para discutirmos como nós vamos fazer este retorno, se será possível fazer neste momento, tendo em vista todas essas exigências que estão sendo feitas. Com certeza, elas estão sendo feitas para nossa segurança, para que este vírus não possa, não contagie mais e mais pessoas. A gente não pode abrir a igreja e correr risco de infectar os nossos irmãos e irmãs. Então nós precisamos ter um pouco de cuidado também, Eu sei que muitos estão, ou a grande maioria, ou todos, estão com saudade de voltar para a igreja, de poder rever os irmãos e irmãs, poder dar um abraço. Isso é uma coisa que a gente não vai poder fazer se retornar tão cedo, poder abraçar alguém, poder cumprimentar, dar a mão. Então são coisas que a gente vai ter que ver isso certinho. Para isso nós vamos ter esta reunião. E depois, quando tiver algum resultado, coloco nos grupos daí o que aconteceu, o que foi decidido. Então, vocês podem ter certeza, nós vamos continuar ainda aqui, vamos continuar orando também. E se vocês precisarem de alguma coisa, como já foi dito nas outras ocasiões, pode entrar em contato, pode ligar, pode entrar em contato pelo WhatsApp e, se precisar de alguma visita, a gente vai ao encontro de vocês. Então, abençoado final de semana para todos. Fiquem na paz de Cristo.